Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu tive a alegria de reassistir O Máscara. Jim Carrey no seu auge, Jim Carrey que faz o Máscara, mas vamos lá, um ponto de cada vez. Na história, nós conhecemos Stanley Ipkiss, que é um fracassado na vida. Ele não consegue fazer nada direito, nada funciona na vida dele, nada é bom pra ele, e ele é a melhor definição, ele é um fracassado, ele não tem nada, o único amor e alegria da vida dele é o cachorro dele, Milo. Ele não consegue sair com nenhuma mulher, ele tem um emprego horrível e tudo que ele toca dá ruim. Aí ele acaba encontrando uma máscara mágica, que ao colocar no seu rosto, ele se transforma em uma entidade chamada O Máscara, um cara de terno amarelo, rosto verde e que tem aparentemente poderes sobrenaturais, porque assim ele consegue manipular a matéria, ele consegue fazer movimentos meio que de como se fosse quadrinho ou até desenho animado e assim, é o Jim Carrey no seu auge. Aí ele acaba encontrando uma mulher que ele acaba se apaixonando, só que ele precisa de dinheiro para conquistar essa mulher, pelo menos é a cabeça dele, diz isso, ele acha esse tipo de coisa, e nós acabamos tendo toda essa história, porque tem os vilõezões que acabam descobrindo que ele é o Máscara e ele acaba roubando o dinheiro de uma galera, e essa galera vai atrás dele e é bem divertido. Jim Carrey voando seria aquele momento de ouro da carreira do Jim Carrey, que é os três filmes principais, assim, que colocaram ele para o estrelato, que são basicamente o Máscara, Debbie Lloyd e Ace Ventura, que são esses três filmes que fazem todo mundo conhecer o Jim Carrey. Agora a gente começando com Máscara, sim, vai ter Debbie Lloyd e vai ter Ace Ventura aqui no canal. E por que que eu estou enfatizando tanto o Jim Carrey? Ele é muito plástico, ele é muito caricato, ele consegue fazer expressões faciais que não necessariamente precisa de computação gráfica para acontecer. Aliás, tem muita computação gráfica nesse filme, só que não envelheceu tão mal, considerando que é o filme dos anos 90. Ele tá muito bem se for parar para ver. Uma coisinha ou outra ali que obviamente não envelheceu tão bem em relação à computação gráfica, de resto, tá tudo ótimo, porque assim, aquilo é o filme dos anos 90. Considerando que é o filme dos anos 90, ele é a cara dos anos 90 de forma geral. O Stanley trabalha num banco. Não tem mais anos 90 do que trabalhar num banco. Era muito tradicional isso da maioria dos filmes. Também, em relação aos anos 90, nós temos uma questão muito importante. Ele é a cara dos anos 90 tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele piadas que funcionariam nos anos 90 hoje em dia não caem muito bem. E coisas que aconteciam nos anos 90 continuam funcionando até hoje. Então, em relação a essas piadas, a objetificação da mulher, que tem muito isso, e outros detalhezinhos ali, se você fica um pouco impressionado com esse tipo de coisa, talvez o filme não te agrade tanto, mas se você souber relevar isso, é um ótimo filme para te entreter. Porque é aquilo, a história é muito simples, é muito banal. É um cara que quer conquistar a mulher e quando ele coloca a máscara, ele ganha meio que esse superpoder de fazer o que quiser, porque ele fica mais confiante. Eu ainda fiquei um pouco em dúvida, fico até hoje, se é o Stanley upado, se é o Stanley melhorado ou se é o Máscara que assume a persona, ou se é o misto dos dois, porque o Stanley sabe, mas o Máscara sabe e tal. Deixa aqui nos comentários se você sabe como é que funciona essa questão. Das HQs eu ainda não li, porque ele é baseado nas HQs, então provavelmente lá na HQ tem uma explicação um pouco melhor do que no filme. Porque aparentemente o Stanley Ipkiss da HQ ele é bem pouco explorado e depois vai passando para outras pessoas. Mas nesse aqui eles fazem aquelas adaptações clássicas dos anos 90, como por exemplo o Tartaruga Ninja, que pega um quadrinho que é bem pesado e transforma num negócio comercial e leve que seria para toda a família ou quase isso.
Aqui é a mesma coisa. Pelo que eu sei dos quadrinhos do Máscara, ele é bem pesado mesmo. Só que aqui eles fazem aquelas adaptações que eu falei que é pra toda a família ou algo do gênero que dava pra passar na Globo quando eu assistia. E sim, eu assisti muito esse filme na Globo. Então eu sei muita coisa dele mesmo. Considerando tudo isso e agora analisando um pouco mais o filme com calma, a gente percebe que tem algumas coisas assim, ele é bem mais adolescente. Ou seja, se você tá naquela fase ali de pré-adolescência para adolescência, pô, você vai amar o Máscara. Que foi provavelmente a época que eu assisti também a primeira vez na Globo. Você vai adorar. Você vai adorar esse filme, porque ele é bem adolescente, é aquele adolescente bobão que quer pegar a menina, e é isso. E não tem problema, sendo honesto, ele se leva pra isso. E se ele se leva pra isso, funciona legal. Eu consigo entender qual que foi a proposta do filme, e nesse caso não me abala tanto. Você assistiu O Máscara, o que que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.